Oi, gente, boa noite, como vocês estão? Boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, esse devocional. Que bom estar aqui com vocês, mais um dia, mais uma vez aqui, nos revestindo, né? Nos fortalecendo com a palavra de Deus. Não é fácil. Eu também, gente, eu tenho muitas provas, muitas aflições. Às vezes a gente vê, né? Pelo menos eu antes pensava assim, quando eu via devocionais, quando eu via pessoas, vídeo de pessoas falando da palavra do Senhor, fazendo ali os seus devocionais, né? Eu falava, nossa, pra eles deve ser tão fácil. Porque a gente tem a impressão de que quando alguém tá falando de Deus, quando alguém tá falando das experiências do Senhor, falando ali daquilo que foi ministrado, a pessoa é forte todo o tempo, a pessoa é firme todo o tempo. E não é assim, né? Nós também temos as lutas, nós também somos provados. Só que a diferença é que nós precisamos e nós tentamos permanecer firmes, né? Tem até um louvor antigo da Cassiane que fala: o vento sopra e me balança pra lá e pra cá, mas eu não caio não, eu não saio do lugar, só saio se for pra avançar, né? A gente pode balançar pra um lado, balançar pro outro, mas nós não podemos cair, nós precisamos nos agarrar em Deus, e assim tem sido, e assim é a minha vida também, gente, não é diferente da de vocês. Eu tenho provações, eu tenho problemas, eu tenho as dificuldades, mas em tudo isso eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque é nesses momentos de dificuldades, é nesses momentos de provações que a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. A Bíblia diz pra gente trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos impulsiona a continuar, a marchar, a ir adiante, a não parar. E é isso que eu venho e sempre trago aqui pra vocês, e que eu venho trazer hoje, pra você continuar. Uma das coisas que eu vim falar hoje, né? Que na verdade eu nem vim falar disso, mas já tô falando. Que é pra você continuar, não pare. O importante é você não parar. Não importa se você ficou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 dia, 4 dias sem falar com o Senhor, sem fazer devocional, sem orar, enfim, não importa. Volte da onde você parou, porque às vezes o inimigo ele vem com acusações na sua mente, né? Ele vem falando na sua mente: não adianta, você nem orou hoje, você nem orou ontem, você nem fez devocional, não, e já tá esses dias tudo sem fazer, fica um dia mais, um dia menos, não vai fazer diferença. Faz sim. Eu sei que ele sopra isso em você, porque ele sopra aqui também. Só que na hora nós precisamos repreender esse espírito que vem, esse espírito maligno, né? Que a gente já sabe quem é, que vem querer nos acusar. Você pode sim voltar da onde você parou. Não importa se você tá muitos dias sem fazer devocional, não importa qual seja a situação. Volte da onde você parou e continue avançando, tá bom? E hoje eu vim falar aqui sobre os frutos do Espírito. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu fiz aqui o meu resuminho que eu sempre falo pra vocês, né, que eu faço o devocional e depois eu faço o resumo. O fruto do Espírito, porque nós temos os frutos da carne, da nossa natureza humana, da nossa natureza pecaminosa, e temos os frutos do Espírito Santo. E eu li aqui, eu quero ler com vocês primeiro, antes de falar assim o que Deus ministrou no meu coração, o entendimento que Deus trouxe. Tá lá em Gálatas 5, capítulo 5. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Gálatas 5, do 16 ao 25 que eu vou ler com vocês. Então ele começa assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem.
Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estarão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são conhecidas como a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Lá no 22 ele fala assim: mas o Espírito de Deus produz o amor. Aí aqui ele fala os frutos do Espírito, tá? Produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém? Aí aqui, gente, eu coloquei... Aqui eu sempre faço a meditação, né? E o resumo tá aqui tudo rabiscado. Mas eu vou ler pra vocês. Eu coloquei o que Deus ministrou no meu coração. Então Deus, ele diz assim comigo, né? O meu entendimento é que não é fácil. Porém, precisamos morrer todos os dias para matar a nossa carne. Cristo morreu crucificado por nós. E por amor a ele, precisamos sim crucificar nossos desejos, nossas vontades e viver para a vontade dele, tendo um entendimento claro que a nossa vontade é mal, por mais que pareça prazerosa as nossas vontades, né? A vontade de Deus sempre é a melhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, precisamos nos encher do Espírito Santo. Estando cheios do Espírito Santo, estaremos longe de cometer a nossa vontade e iremos produzir automaticamente os frutos do Espírito. Então Deus, ele ministrou muito forte no meu coração que isso, gente, é uma coisa muito clara e é normal da nossa natureza humana. Todo mundo, pastor, gente, pode ser quem for, tem as vontades carnais. Você pode olhar um homem mais santo, que você achar que é mais santo do mundo. Ele tem a natureza humana. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos nos santificar em Deus, nos santificar no Espírito Santo, porque quando a gente se santifica no Espírito Santo, nós começamos a gerar o fruto do Espírito. É igual diz aqui, ó, no começo, ó, lá no 16, diz assim, que a nossa vontade humana e a vontade do Espírito Santo, elas são inimigas. Então você não consegue tentar assimilar as duas. Eu vejo muita gente tentando assimilar aí as vontades pessoais da carne com as vontades de Deus e tentando ali tapear a Deus. E, gente, não dá, você só vai se enganar. Você só vai se enganar. A Bíblia mesmo diz que Deus, ele é sim, sim, não, não. Ou é quente ou é frio. O morno, ele, né? Não preciso nem falar mais nada, né? Então, deixa eu ligar aqui, parou meu som. Então, nós precisamos nos manter firmes. Como eu falei no começo do vídeo, é muito difícil, porque a maioria das coisas que fala aqui do fruto da carne, da natureza humana, nós fazemos no nosso dia a dia. Ciumeira, briga, inveja, bebedeira, farra, egoísmo, desunião. Pelo menos uma ou duas coisas aqui eu sei que você faz.
do que a gente falou aqui, né? E aí a gente vê ali os frutos do Espírito, e ali no final diz que não adianta. Ele ainda diz, repito, o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Charlene, então ninguém vai receber o reino de Deus, porque todo mundo faz isso. Sim, todo mundo faz isso em algum momento da vida, em algum momento do dia, da semana, não importa. Só que o que Deus ele quer de nós é que a gente venha reconhecer, que a gente venha reconhecer o quão nós somos ruins, o quão nós somos mal, o quão nós fazemos coisas que a gente não quer fazer e o quão nós precisamos avançar, o quão nós precisamos mudar, o quão nós precisamos renovar o nosso coração para fazer aquilo que Ele quer, que é o fruto do Espírito. Porque Deus, Ele não olha o pecado, Ele olha o seu arrependimento. A partir do momento que você se arrepende, que você tenta ser uma pessoa melhor, é isso que Deus está olhando. Porque o pecado, ele já foi pago. O alto preço, ele já foi pago na cruz, por mim e por você. Jesus Cristo, ele crucificou a sua vida. Ele foi crucificado para que eu e você tivéssemos vida. Então, por isso eu coloquei aqui no meu entendimento que a gente precisa crucificar as nossas vontades todos os dias para fazer a vontade de Deus. Então, a partir do momento que você tenta crucificar as suas vontades, que você tá ali lutando, Charlene, mas eu tenho que lutar todo dia, todo dia. Sim, não é fácil. Não é fácil, porque é uma luta. Mas nós precisamos trazer a memória daquilo que vai ser a recompensa, que é a glória de Deus. Nós não podemos nos dar por satisfeito. Nós não podemos nos dar por... é normal brigar, é normal desunião, é normal sentir inveja, é normal... Não é normal. Nós não podemos, nós precisamos lutar contra essa natureza humana que faz a gente produzir esses frutos. Nós precisamos ter o fruto do Espírito e buscar esses frutos diariamente, para que a gente possa herdar o reino de Deus. Nós estamos nos encaminhando para os finais dos tempos. E a partir do momento que a gente reconhece, tem até uma música, que até essa música que tá aqui de fundo, que chama Liberta-me de Mim. Vou colocar o nome dela aqui, depois vocês podem até ouvir. Essa música, toda vez que eu ouço ela, esse louvor, eu fico bem emocionada. Eu tenho vontade de chorar, algumas vezes eu choro, porque ela é realidade. Que ela fala assim, liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Então a gente precisa ser liberto de nós mesmos. A gente precisa pedir para Deus nos libertar de nós mesmos, da nossa natureza. E a gente sabe, nós temos o entendimento que se Ele estiver dentro de nós, nós conseguimos vencer o pecado. É possível, não é impossível vencer o pecado. Porque Jesus, ele esteve aqui e ele venceu. Ele foi provado no deserto. E ele venceu, ele ficou 40 dias no deserto sendo provado pelo diabo. E ele conseguiu, então nós conseguimos também. Ele venceu. Só que nós precisamos nos encher. Charlene, como que eu consigo vencer essa natureza humana? Tendo o Espírito Santo dentro de você. Porque aonde habita o pecado, superabundou a graça. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Então você precisa se encher de Deus, se encher do Espírito. Não tem como, se você não buscar o Espírito Santo, se você não buscar a palavra, se você não se encher do Espírito Santo, você vai pecar todos os dias e não vai se arrepender. Porque igual eu disse aqui, Deus, ele não olha o pecado, ele olha o arrependimento. A partir do momento que você tá fazendo várias coisas que não agrada a Deus e você acha que isso é normal, você não sente nada, sabe aquele remorso? Então, esse remorso chama-se
Espírito Santo de Deus. Então quando você faz algo que fica ali no seu coração, é porque habita, o Espírito Santo de Deus habita em você, e aonde é o Espírito Santo, o pecado ele não permanece. Então é onde vem o espírito de arrependimento, de remorso. Agora, quando você tá fazendo coisas que não agrada a Deus e você não sente nada dentro de você, nenhum remorso, pra você é normal, então aí tem perigo. Porque aí o Espírito Santo ele foge. Ele não fica. Então é o que nós precisamos pedir hoje, para que o Espírito Santo ele venha permanecer em nós. Porque o Espírito Santo em nós é a esperança da glória. Nós temos esperança na glória. Então hoje eu quero que Deus ele habite no seu meio, no meio da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu trabalho, na sua faculdade. Que ele te acompanhe em todos os momentos onde você estiver. Porque onde o Espírito Santo habita, ali vai ter o fruto do Espírito. Ali vai habitar o fruto do Espírito. Então, vamos orar. Eu quero que você ore junto comigo, para que Deus ele venha habitar nos nossos corações, na nossa mente. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, eu oro, meu Pai, e te agradeço, Senhor, pela sua mensagem. Te agradeço pela sua ministração nos nossos corações. Senhor, eu te agradeço por o Senhor não desistir de nós. Pai, como eu disse no começo do vídeo, nós balançamos para um lado e para o outro. Às vezes a gente fica desanimado, mas aí o Senhor vem com a sua infinita bondade e nos sopra nos nossos ouvidos e no nosso coração o quanto nós somos amados, o quanto nós somos escolhidos e que o Senhor não vai desistir de nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para te pedir, para que o Senhor venha nos encher do teu Espírito Santo. Pai, para que a gente venha conseguir lutar contra a nossa carne. Pai, como diz o louvor, Pai, que eu acabei de falar, o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo, e o bem que a gente precisa fazer, a gente não faz. Mas que hoje caia por terra todo o espírito de carnal, toda vontade carnal, Pai, toda vontade que a gente tem que não te agrada, todos os pensamentos, Pai, todos os frutos da carne que a gente acabou de ler aqui, meu Pai, que venha ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, que a gente venha trazer mansidão, que a gente venha trazer a pacificação onde tiver briga, Pai, que a gente venha trazer calmaria onde estiver com desavença, Pai, que a gente não venha sentir inveja, que a gente não venha sentir ciúmes, Pai, que a gente venha ser cheio do fruto do Espírito, que a gente não venha ter imoralidade, que não venha ter bebedeira, que não venha ter farra, que não venha ter desunião, Pai, todas essas vontades carnais que venha cair por terra na minha vida, na vida de todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, que a gente venha ter a consciência, Senhor Jesus Cristo, que nós pertencemos a Ti, que o Teu Filho Jesus foi crucificado na cruz por nós, e que a gente venha crucificar todas as nossas vontades todos os dias, e que no nosso corpo venha habitar somente os frutos do Espírito Santo. Nós queremos herdar o reino de Deus, Pai. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós fomos chamados, para o seu louvor. Por isso nós pedimos a sua ajuda, Senhor Jesus Cristo. Habita nos nossos corações, habita na nossa vida, habita na nossa casa, na nossa família, no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, meu Pai, a continuar, meu Pai, avançando, a não parar, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Gente, tá um calor aqui. Tá um calor, eu fechei aqui a janela pra eu gravar o vídeo e eu tô suando. Mas eu espero que vocês tenham aí gostado do devocional. Eu espero que Deus ele tenha falado com você assim como ele falou comigo nesse devocional. Que a gente venha produzir os frutos do Espírito. E não dá para andar as nossas vontades carnais com a vontade do Espírito Santo. A gente precisa colocar isso na nossa mente.
elas são inimigas. Então a gente precisa matar um deles. Então que a gente venha matar todos os dias as nossas, que a gente venha lutar, né, e conseguir crucificar as nossas vontades, para que os frutos do Espírito venham permanecer dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, onde quer que a gente vá, que os frutos do Espírito nos acompanhem e que a gente venha mudar a atmosfera do lugar em que a gente estiver, que as pessoas consigam ver o brilho, a luz, os frutos do Espírito Santo através da minha e da sua vida. Amém? Deixe seu curtir, eu tava com saudade de vocês. Essa semana que passou tava muito corrida, aconteceram aí algumas coisinhas igual eu falei pra vocês, mas enquanto Deus for o centro da minha vida, enquanto Ele for o centro da minha casa, a vontade dele permanecerá. A gente balança pra um lado e pro outro, mas a gente não cai não, a gente avança, tá bom? Deixe seu comentário aqui que eu tô com saudade de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!